aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo e tenho o prazer de receber hoje Bianca Coelho, fisioterapeuta que já veio para o Camarim. Essa é a terceira vez, né, Bianca? Terceira vez. Terceira? Isso. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Eu sou Bianca, fisioterapeuta, e sempre fui interessada pelas energias que circulam no nosso corpo e como elas influenciam no nosso físico. Desta feita, falaremos hoje sobre a terapia prânica. Bianca, por que o telespectador, o pessoal aí de casa, procuraria terapia prânica e não a convencional, digamos assim, antes de você explicar o que é a terapia prânica para nós? Porque nós temos um corpo físico e um corpo energético. Então, se a gente quer algo completo, seria interessante a gente começar a pensar nessa energia também, que permeia e circula o nosso corpo. E cuidar dela, assim como a gente cuida do corpo físico. Converse com o pessoal aí de casa, conte-nos tudo sobre como é a terapia prânica. A terapia prânica é como eu disse anteriormente, um método de terapia energética, e ele foi deixado pelo mestre Shokoku-sui. Ele era um engenheiro, a gente acha estranho, né, que um engenheiro vai se meter com terapia. Com energia. Mas ele protocolou, pesquisou, né, esses campos energéticos e deixou para nós vários protocolos de tratamento. O objetivo principal era aliviar o sofrimento da humanidade, ele dizia. Verdade, Então, que bonito. É interessante, é um missionário, vamos dizer, né? A gente olhando de fora assim e vendo o trabalho dele, é interessante a gente ter acesso a isso e vendo como isso tem ajudado muitas pessoas, né? Eu fui para esse lado inicialmente em primeira pessoa, porque eu recebi esse tratamento, embora já fosse terapeuta há muito tempo. Depois que eu fui submetida a uma sessão e percebi o efeito que ela teve em mim de uma maneira assim bem rápida, eu falei, opa, eu acho que eu quero conhecer um pouco mais disso, né? Fui buscar em primeira pessoa para desenvolvimento pessoal e depois disso, nos, vamos dizer, estágios, né? Na maneira de começar a sistematizar e aprender, porque existe um treinamento, né? Para você sensibilizar as mãos, para a gente conseguir sentir de fato essa energia, Isso porque não a é gente água deixa para o segundo palpável, bloco, para né? amarrar nosso público aqui. Claro, vamos lá. Me conta uma coisa, o pessoal em casa está com um problema físico apenas e não mental, ele procura a terapia prânica? Sim, pode. Porque esses corpos, eles não estão separados. Tá. A gente tem ideia de que energético é uma coisa e físico é outra, mas na verdade, o nosso corpo físico também é energia, mas é uma energia mais densa. E essa energia mais sutil que está ao nosso redor, que alguns chamam aura, né, outros campos mais sutis, eles também são energia. E um reverbera no outro. Então, eu posso tratar o campo energético e aguardar que ele reverbere no campo físico, no corpo físico, né? Perfeito. Aí, de repente, se eu tô redondinha de alma, de cabeça, assim, sei a minha missão nessa vida, mas o corpo, tô com alguma escoliose, uma dor no joelho, alguma coisa só física, também posso. Sim, sim. Então, para ambos os casos. Sim, na verdade, a gente pensa que não teria nada a ver, que não teria nada a ver esse fluxo energético, mas ele tem ligação. Nós temos chakras, né, os centros de energia, como alguns preferem chamar. A gente fala hoje terapia prânica, cura prânica, mas o prana, o chi, o ki, como conhecem, é energia vital, né? Então, energia que permeia tudo que é vivo, né? Tudo que respira, os vegetais, os animais, nós, a natureza. Então, animais, por exemplo, aí a gente que é dono, né, de pet, pode fazer o uso, o benefício da cura prânica para eles? Sim. E é bem interessante como o resultado nos animais é até mais rápido, muitas vezes, do que no próprio, né, em pessoas. Por causa da bondade intrínseca do bichinho? Eu acho que porque eles não têm um pensamento como nós, às vezes, de não acreditar, eles só recebem. Tá. Né? A receptividade, ela influencia muito no efeito, no que você consegue alcançar, né? O meu primeiro paciente foi minha cachorra. Ela estava com algumas lesões na pele, muito magra, estressada, já tinha feito tudo que dava para fazer, assim, vamos dizer, alopaticamente, né? E ela continuava
melhorava um pouquinho, dali a pouco ela tava, lambia, mordia, você percebe que era estresse. Tentava soltar no quintal para ver se melhorava e nada. E aí, como eu fiz o curso, eu comecei a experimentar. Eu fiz 6 sessões nela à distância. Eu até estava para compartilhar essas fotos, porque é muito interessante. A distância por quê? Porque a gente não precisa tocar. Tá, Né? então Como é existe... algo energético e eu vou sentir esse campo mais sutil, né, nas mãos, eu não preciso, tanto faz, se a pessoa está do meu lado, se ela está a metros ou se ela está em outra cidade. Olha que bacana isso, gente. Porque não essa precisa. energia ela é gerenciada e percebida pela nossa conexão de pensamento. Maravilha. Guarda o assunto pele aí, porque ainda tem outras coisinhas que eu quero saber aqui, interessada e curiosa. Vamos lá. Então, se crianças, animais podem, doentes, por exemplo, em estado terminal também, já alopaticamente tratados, pode ou não esse protocolo? A princípio, qualquer pessoa poderia receber. O que eu recomendo, aí como profissional eu diria, né? Existem níveis de formação e de instrução. No nível inicial, a gente procura cuidar da nossa família, fazer um autocuidado. Nós podemos fazer, o interessante, como poderia ser a distância, eu posso tratar as minhas costas. Simplesmente imaginando e direcionando essa energia ou escaneando as minhas costas, se eu quisesse, em campo energético, né? Mas, para fazer um tratamento ou para cuidar de pessoas extremamente convalescentes, é importante a gente ter também a ideia de qual que é o prognóstico, de qual que é a situação em que está a pessoa, porque às vezes a gente vai estar num cenário em que é desfavorável, né? Pode acontecer algo e depois a pessoa fica pensando que foi ela que provocou, né? Sei. Mas pode ser um facilitador até mesmo de um desenlace, uma pessoa terminal, né? Então, eu recomendo quem busque algo, a não ser que seja no familiar e seja, né, algo que a pessoa já tem conhecimento, que busque um profissional aí de um nível mais avançado. Mas pode. Pode, é possível. Anamnese feita, o doente aceitando e os seus familiares também pode ser feita, mesmo porque piorar não vai, ou iria? A gente precisa entender o que é piorar, né? Porque às vezes, quando a gente trabalha com esse campo energético, nós não usamos a nossa energia. Nós solicitamos a energia do maior, né? De algo maior, de Deus, uma energia divina, né? Sei. Então, quando a gente solicita essa energia, e nós somos apenas um canal para que ela seja direcionada ao paciente, a gente pede que ela seja direcionada apropriadamente. Só que nós não somos donos do destino das pessoas e do que é bom para ela, né? Às vezes o que a gente julga bom, talvez não seja bom para ela naquele momento. E muitos familiares também, por ignorância, talvez vão falar, não, mas nós já estamos orando pelo ente querido, não tem por que vir uma pessoa de fora para trazer a luz de Deus para ele, não é verdade? É difícil, tem que pensar realmente com quem conversar sobre isso, não é, Bianca? Em casos assim, de pessoas extremamente convalescentes ou bebês que têm uma energia ainda moldável, né? Não é moldável, mas os chakras das crianças, eles ainda não estão totalmente formados. E a gente não está mexendo nesse corpo físico, né? Vai ter um efeito no físico depois, mas inicialmente você mobilizar uma grande quantidade de energia, né, para algo que está em formação, você pode até acabar prejudicando de alguma forma, né? Então, assim, não é possível, mas tem pessoas que têm um treinamento específico para isso. Tá? Quais níveis de formação? Tem o nível inicial, que é até o que o mestre falava, que ele gostaria, que seria interessante que todas as famílias tivessem pelo menos um curador, ou que conhecesse, né, esse nível básico. Então, a gente aprende, nesse nível básico, a perceber esse campo energético, né, o escaneamento. Então, eu consigo perceber se tem se está estagnado, se está fluindo normalmente, ou se está em depressão, como a gente diz, né, que aí você escaneia como se não tivesse nada, né. Como é esse escaneamento? Eu já estou com dúvida também, gente. O escaneamento ele é feito com as mãos e a gente tem um treinamento para sensibilizar as mãos para sentir algo que não é palpável neste nosso campo físico, né? Então,
Inicialmente, até que você pratique bastante, às vezes a gente nem sente. No início você fala, será que eu estou sentindo ou será que é coisa da minha cabeça? Né? Porque a gente não está habituado a lidar com energia dessa maneira. A gente conhece energia palpável. Eu palpo aqui, eu estou sentindo que eu estou pegando a minha mão, que isso é uma Pode mesa, ficar isso é uma sugestionado que caneta. está sentindo. Mas se você seguir os protocolos de direcionar o pensamento, ele funciona da mesma forma. Mesmo a pessoa não precisa ser ter grande sensibilidade, ela se desenvolve conforme você vai praticando. Nós somos mal treinados, na realidade, né, gente? Nós Às vezes temos áreas no do piloto cérebro automático que da vida. tem essa capacidade, mas nós ainda não... A maioria das pessoas, algumas pessoas têm o que chamam de dom, né? Já tem isso, né? Mas aflorado, vamos dizer. Mas isso pode ser treinado. E essa técnica que o mestre deixou nos ensina a sensibilizar as mãos e a sentir esse campo. Então eu sei... por exemplo, se tem uma estagnação, ou se tem uma falta de energia, ou se está hiperativado ou hipoativado. E cada chakra tem uma função, né? Então, esse é o básico, o aprendiz ainda. Isso. Então a gente conhece os chakras principais, aprende a escanear, a sentir como é que está aquele campo energético. E se eu sinto que tem excesso, eu vou limpar. Se eu sinto que tem uma depressão, eu posso colocar energia, né? Que é o estagnado. Às vezes uma estagnação é sentida como uma falta, né? Porque você não está sentindo circular, mas aos poucos você vai desenvolvendo sensibilidade e também você vai correlacionando com os sintomas que a pessoa traz, né? Porque já viu pessoas que às vezes vão fazer um exame, ela tem sintomas e ela vai fazer um exame e no exame não dá nada? Sim. E a pessoa fala, já vasculhei, já fui no tal especialista. É que muitas vezes esse desequilíbrio, ele ainda não chegou no nosso corpo físico mais denso. Ele ainda está num campo mais sutil. Se perpetuar, ele chega no campo físico. A gente fala até o princípio do atraso. Então, quando a gente faz o tratamento, aplica uma sessão, algumas pessoas já vão sentir um efeito na hora, do tipo alívio da dor mesmo. Estava com uma dor 8, 9, né, de 0 a 10, e agora eu estou sem dor nenhuma, em minutos. Algumas pessoas dormem. Outras pessoas saem como se nada tivesse acontecido e relatam isso horas depois. Meu Deus, então às vezes, gente, segura essa aí, segura essa peteca aí. Às vezes você sente tudo de ruim que está no seu corpo físico, porém não está no exame de sangue, não está né, nas anamneses alopatas da vida, mas vai se manifestar, não é? Exatamente. E depois esse intermediário, que seria o grande mestre da luz do prana? Depois nós temos o avançado, onde você aprende maneiras de amplificar, vamos dizer, com cores, com movimentos, que você consegue direcionar e fazer de uma maneira mais rápida. Então, né, pode ter protocolos assim, de situações já um pouco mais delicadas ou mais crônicas, né? Aí você precisa já ter um treinamento específico. E o terceiro nível, que depois desse, já é possível você atuar como profissional, vamos dizer, de terapia prânica, a psicoterapia prânica, que vai mais para o contexto aí das emoções, da questão mental. Ah, tá. Então ali então, agora a gente falou atuar praticamente... como um praticante que atua como terapeuta, na verdade, você precisa ter os 3 níveis. Tem muitos, né? Tá. Tem direcionados até para tratamentos eu não sei bem porque eu não cheguei nesse nível, mas de casa, por exemplo. Não que a casa seja um ser vivo, mas ela tem energia de todos que moram na casa. Tem mesmo, gente. Você tem que andar pela sua casa e falar, eu te amo, eu sou grata por você. É verdade, eu li porque um livro sobre isso. Nós emanamos essa energia existe uma frequência, né? Exatamente. Então é bastante interessante. Eu já pratiquei na minha, né? Eu estagio em tudo. Tudo que eu posso, eu experimento. E é muito interessante como você realmente pode sentir de cada cômodo, né? Onde você sabe que tem aquele lugar ali que precisa de uma organização. Não fala mais nada. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero saber mais sobre isso, que eu não sabia, apesar do livro lido. Até mais.